Meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo Vinho Podcast. Hoje eu recebo uma maravilhosa, eu tava morrendo de saudades, fazia um tempão que a gente não botava o papo em dia. E confesso que a gente botou agora um pouco, né? Com certeza. Mas vou deixar que ela se apresente. Ju, seja muito bem-vinda, muito obrigada por tu estar aqui. Te apresentei pra essa mulherada aí. Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui revendo a Fábio hoje, né? Já tivemos um preview aqui, um bate-papo bem profundo. Sou Juliana Baldissera, mentora, carreira e negócios. E, na verdade, eu também estou com uma mudança de posicionamento profissional, mas o meu principal propósito, meu principal objetivo é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento organizacional. Nós trabalhamos com postura, posicionamento e protagonismo. O que eu mais desejo é que as pessoas ocupem o seu verdadeiro lugar no mundo. E ela é incrível. Mas antes de a gente falar mais sobre isso, eu tô com água na boca aqui. Ai, bora, Fábio, bora. Quero agradecer antes meus patrocinadores, Ótica Veneza, que tá sempre me acompanhando, né? Sempre deixando aqui, enxergando melhor a vida, mas também com muito mais charme. Boccati, que a gente logo vai provar esse vinho. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, se você está precisando aí de dar um up na sua casa, em iluminações, chama Jacir, ele é maravilhoso. E Clínica Bloom, sempre deixando a gente assim, com esse rostinho, né, com essa poker face maravilhosa, né, esses 18 anos, que é sobre isso. Bora beber, amiga? Bora beber. Hoje a gente vai tomar aqui Dadá. Uau. Um Malbec Sauvignon. Não provei ainda. Eu também não. Vamos lá. Mas Denilson nunca erra. Até hoje, tudo que Denilson me mandou, eu repeti. Se você quer sentir esse prazer aí também, passa lá no Boccati. Chama Denilson e diz que tu quer tomar os vinhos aqui do Pop Vinho Podcast. Vale a pena provar o Dadá, hein? Obrigada, Boccati. Dadá, ó. Tá, excelente. Então, deixa eu contar pra vocês. Conheci essa moça, eu já não lembro o ano que foi isso. Fábio não lembro também. Mas deixa assim. Já faz Um bom tempo. muitos anos e eu estava justamente na minha transição de carreira. Exato. Eu falei aqui em um episódio passado que eu, né, então era fisioterapeuta, trabalhava no hospital, tive uma loja, fali. E aí nessa falência, nem sei quem é que me levou até você, na verdade. Mas Nós nos conhecemos em algum evento. pode ser, da Estela, provavelmente. Possivelmente. Enfim, e aí Julie veio, eu tava já querendo expandir a minha carreira enquanto terapeuta, né? E Ju foi incrível nessa transição, me trazendo essa segurança de entender que é a Fabielle na fila do pão, né? O que a Fabielle tinha de potencial, quais eram os sonhos, onde ela queria chegar, enfim. Exato. E foi incrível. Eu sou muito feliz em alguém ou o universo ter te botado no meu caminho, que foi sensacional. Igualmente, eu sou muito grata pelo nosso processo. Foi realmente um processo. Eu falo que eu não tenho mentorados, eu tenho presentes que chegam até mim, né? E realmente a tua história foi uma história muito especial. A tua transformação, a conexão que tu teve com o teu verdadeiro propósito, mesmo diante de algumas dúvidas, né? Dos questionamentos que eu te fazia, a clareza que tu tinha na tua jornada, na tua caminhada, era muito bonito de se ver, então. E o mais lindo, então, que tu aceitou e foi, né? E foi... Porque quando a gente faz essa mudança, né, de
de rotina, de carreira, de planos, de metas, de possibilidades, isso traz uma insegurança, né? É natural, todo processo de mudança. Vai, se não der, né? E aí eu lembro que tu trazia ferramentas, enfim, assim, cara, que eram muito pontuais. Eu dizia, gente, mas olha que incrível isso! Conta um pouco mais pra essa mulherada como é que funciona esse processo todo. Eu vejo que o processo ele é baseado em pilares, né? E esses pilares, eles vêm em cima daquilo que eu falei na apresentação ali. Para nós definirmos com clareza o que a gente deseja daqui para frente, ou para nós entendermos, muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, o que a gente deseja, mas o como e de que forma, né? O que eu preciso fazer, ele fica um pouco escurecido, assim, né? A gente não tem tanta clareza, tá nublado. E o processo de mentoria, ele vem para, através do principal pilar, que é o pilar do autoconhecimento, mostrar com muita clareza a possibilidade, ou entregar para ti a possibilidade de tu se reconhecer na tua essência. Quem eu verdadeiramente sou, quais são os meus valores, do que eu não abro mão, o que é inegociável para mim, o que me faz sentir evoluindo, o que me faz sentir ter propósito naquilo que eu faço. E são ferramentas realmente, como tu fala, elas são realmente pontuais para que a gente abra o véu, para que a gente rompa o véu e abra a cortina, para entender com clareza, é isso que eu desejo, depois de saber quem eu verdadeiramente sou, o que me sabota muitas vezes no caminho, né? O que me trava, a gente começa a esclarecer isso dentro do processo, com os testes e as ferramentas que são aplicadas, e aí construir o caminho. Bom, agora para mim tá claro, eu me reconheço, sei quem eu sou, estou empoderada de mim, me posiciono como tal, e agora eu realmente quero ter clareza e construir o caminho para a chegada, né? Para a linha de chegada. E o mais incrível do processo de mentoria é que a gente começa a aproveitar os passos da jornada e não fica esperando só a chegada, né, Fábio? Então eu aproveito esse meu autoconhecimento, eu aproveito o meu autoconhecer, eu aproveito o processo de mudança em si para entender que é na jornada que as coisas acontecem. O propósito, que é esse algo tão clichê que fala-se, mas para mim é tão especial. Nunca vai ser clichê a gente descobrir o que a gente faz de propósito. É na jornada, é no dia a dia, é assumindo vários papéis e não só um único papel que ele acontece, né? E uma coisa que eu acho muito legal é, por exemplo, eu sou formada fisioterapeuta, né, pós-graduada, enfim, fiz toda uma construção dentro da fisioterapia. Uhum. O propósito de vida, ele pode ser mudado. Pode. Né? E eu acredito, inclusive, que ele muda na vida de todo mundo, de alguma forma, de tempos em tempos. Ele tem ajustes. Isso. Né? A tua essência ela não muda. O grande propósito ele tá ali, mas ele realmente ele se adapta aos teus processos, às tuas evoluções. Se tu tiver o mesmo propósito, tu não evolui. Exato. Né? Então, eu vejo ainda muitas pessoas com medo dessas mudanças, né? Uhum. Então, falávamos antes aqui em off, né, sobre relacionamentos, enfim. Mas eu e tu, sei lá quantos anos que a gente se conhece ali, mas pelo menos aí uns 5. Eu não sou a mesma Fabielle de 5 anos atrás e tu não é a mesma Ju de 5 anos atrás, né? Então, se eu não sou a mesma pessoa, eu também não sou a mesma profissional. Eu também não tenho exatamente os mesmos sonhos. Houveram mudanças, né? Então, como é importante a gente ter ao nosso alcance, à nossa disposição, profissionais que tornem essa possibilidade de olhar diferente, de executar diferente, né? De organizar diferente a nossa vida profissional, respeitando, sim, a nossa essência, né? Mas na segurança de que, sim, esses ajustes vão ser bons. Não, isso aqui faz total sentido. Isso traz uma segurança, uma assertividade nas nossas escolhas muito mais fácil, né? E é como tu falas, a nossa evolução ela é constante, o autoconhecimento, a busca por ele, ela deve ser constante também. As ferramentas que nós aplicamos, elas são atemporais. Se tu aplicar as ferramentas que nós aplicamos lá atrás, você enxergará quais são as mudanças que houveram e quais são realmente as mudanças que você ainda deseja.
Então, isso que é bacana, é contínuo, é constante, está em movimento. E para mim, acho que o que mais me faz me encantar e realmente me apaixonar cada vez mais pelo que eu faço é exatamente isso. As mudanças e o aceitar esse processo. E como tu falaste, o medo, ele faz parte de um processo de mudança, mas ele está ali como um convite a você perceber que está pronta para um próximo degrau. Isso não quer dizer que vai ser fácil, gostosinho, docinho, lá, lá, lá. Não. Ele está te convidando a um novo patamar, a um novo degrau. Nível. Isso quer dizer que vai exigir de você a coragem, muitas vezes, né? A disciplina, a constância, a fé, a confiabilidade. Então, assim, são atos que são muito importantes para a superação dele. Porque se ele te trava e ele te paralisa, ele constrói... Pensa, né? Cada medo que eu enfrento, ou eu construo um degrau ou um tijolinho para. E daqui a pouco eu tô com uma muralha. Então, é importante a gente entender que ele faz parte de um processo de evolução. Inclusive, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. O medo, ele é prudência também. Mas ele também é um grande convite a um próximo degrau. E Ju, quem tá nos ouvindo aí, quem que é a pessoa ideal para te procurar, assim? Qual o momento de vida que a pessoa tem que estar passando, vivendo, para dizer, eu preciso da Ju? A pessoa ideal, eu falo, né? São pessoas, são profissionais, independente de qual seja o papel que você assuma hoje. São pessoas que desejam ocupar o seu verdadeiro lugar. Que sabem que tem um potencial que muitas vezes está ali rustido, mas por algum medo, alguma falta de autoconfiança, alguma insegurança, não conseguem se posicionar por medo de não ser aceito, por medo de ser recusado, por medo de ser cancelado, e que sabe do potencial que tens para assumir uma nova postura. E, gente, é o que eu falo, quando nós não assumimos o nosso lugar, alguém assume ele. E ninguém vai estar vivendo no devido lugar. E a gente perde vida, a gente perde tempo com relação a isso. Então é muito importante as pessoas que se sentem nesse momento inseguras, que têm uma vontade de avançar, mas por algum motivo travam, param no processo, começam e têm um grande poder de iniciativa, mas não têm acabativa, começam e param, desistem facilmente. São pessoas que estão prontas para o meu processo, para virem, se conhecerem, se reconectarem com quem realmente são e realmente terem postura e posicionamento de protagonistas. Protagonista é uma palavra bonita, né? Nada mais é do que assumir o verdadeiro desejo e a vontade de viver a vida, né, Fábio? Independe se for civil, se for CPF ou CNPJ, né, Ju? Independente, são pessoas. A gente não tem vida pessoal e vida profissional, nós temos vidas. E, claro, no CNPJ a gente tem o quê? Vidas em prol de um objetivo em comum. A gente tem vidas em um conjunto, mas muitas pessoas, muitos líderes, muitos executivos que vieram se trabalhar aumentaram o resultado do negócio, sextuplicaram o faturamento, aumentaram o resultado 3 vezes mais. Você empresário que tá aí ouvindo, você empresária, O Dadá tá tão bom aqui, gente, que eu aproveito aqui o intervalinho para dar uma provinha. @Juliana Baldiceira, com 2 S's, oficial. @Juliana Baldiceira, oficial. Manda o direct, diz assim, assisti o podcast, tô precisando, me dá um help, me ajuda, me guia, me leva nesse próximo nível, me ajuda a me elevar nesse próximo nível. Eu tenho certeza que a Ju vai ser incrível. E uma coisa que eu lembro do nosso processo, quando nesse período eu tava muito imersa no Theta Healing, né? Então, curso mais curso, E eu achava muito incrível como as ferramentas aplicadas conversavam muito com toda a forma de cura do Theta Healing, né? Então eu lembro que a gente comentava muito sobre isso, né? Tipo, não, olha só, faz muito sentido, tal, uma criança interior, não sei o que, não, o pai, a mãe. Então, muito mais do que um ajuste, uma guiança nas suas finanças, no seu negócio,
toda essa forma que a Ju conduz a esse processo de transição, ele ressoa na nossa alma. Exato, são curas profundas e um olhar maduro sobre o que precisa ser olhado. É o que eu costumo falar, é um processo que acontece em espiral. Não tem como não ser de dentro para fora. Porque se for de fora para dentro, não perdura. É uma mudança que ela não consegue acontecer. Então muitas pessoas falam, né, ou se questionam, ai, por que eu não consigo manter essa mudança na minha vida? Porque ela não é de dentro para fora. Então, uma mudança para que ela seja duradoura, ela realmente precisa acontecer de dentro para fora nessa espiral. Porque aí ela vai se complementando da essência para o exterior. Porque é como eu falei, por que não ocupar o meu lugar no mundo? Eu me sinto perdido muitas vezes, eu não sei, realmente eu desconheço do meu potencial, eu invalido o meu potencial muitas vezes, não me sinto capaz de assumir algo maior, sendo que eu tenho esse potencial e essa capacidade. Então é ali, é no interior que falta, né? É a gente lidar com essas crenças, é a gente curar alguns sentimentos, curar algumas emoções, algumas feridas que estão ali, tudo através de comprovação, através das ferramentas, que é o que mais traz a segurança para a pessoa num processo de mudanças, né? Ela enxerga, ela valida, ela visualiza, que eu acho que isso é muito importante. É muito importante nós falarmos sobre sentimentos e sensações, mas é transformador quando eu visualizo. Aí a minha consciência, ela amplia a um estágio onde eu me torno responsável por essa mudança. Eu não fico mais, ai meu Deus, eu tô sentindo um desconforto, mas não sei bem o que é. Eu vou no cerne, eu aprendo a ir e entender o que é, e aí, bom, agora responsável para mudar essa situação sou eu. E Ju, há quantos anos, há quanto tempo tu vem também em transformações, né? Mas trabalhando justamente focada, direcionada, né, em auxiliar pessoas a encontrar os seus nortes. Uhum. Eu falo que isso nasceu comigo, assim, né? Eu lembro de quando pequena, a irmã mais nova sempre querendo cuidar da família. Nós temos ainda, né, infelizmente, um problema com drogas na família. Então, aquela necessidade de poder ajudar, aquela necessidade de querer fazer algo para que a pessoa diga sim para a vida, né? Ali se instaurava. E eu sempre tive uma avidez muito grande por ajudar pessoas. Eu queria descobrir uma forma de poder levar a minha mensagem para acalmar o coração de alguém, para poder ajudar alguém em alguma situação. E ao longo do tempo eu fui descobrindo que eu tinha o dom, não só da palavra, mas o dom da transformação, de acompanhar, de ajudar, de auxiliar. E eu trago isso com foram três grandes pilares que eu percebo que me tornaram a Ju. Com esse propósito, que me fizeram reconhecer a minha história de vida, obviamente, né? A solução de tudo isso, vendo a tristeza dos pais ali, aquela família que muitas vezes ficava numa instabilidade muito grande por um fato ter acontecido, mas depois eu percebia, tá sempre unida, né? Então a minha história familiar, acho que a minha base, a honra que eu tenho pela minha família, né? Pelas minhas raízes, meus pais, e o estudo foi algo que eu sempre tive sede, assim. E vai ser sempre assim. Já tô vacinada, já aceitei e amo isso. Essa busca pelo novo, né? E, no entanto, que eu já tô indo para a 6ª especialização. Já não é mais nem a 5ª, que eu sempre falava. Eu falei, cara, é muito, muito tempo eu tô falando 5ª especialização. Vamos para a próxima, então. A língua tá cansando aqui, né? Acho que o conhecimento, a busca incessante pelo conhecimento e aí a experiência profissional. A minha trajetória profissional, eu comecei trabalhando no administrativo, como secretária administrativa ali. Queria muito ir para a parte de recursos humanos, porque eu entendia que cuidar das pessoas, as pessoas eram o maior ativo, né? Não eram as máquinas, os equipamentos, e sim as pessoas, porque através da decisão delas tudo muda, o resultado acontece. Números, como tu falaste antes, eles são só a consequência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e comportamentos, da minha postura e do meu posicionamento, né? E aí realmente isso foi acontecendo. E aí eu percebo que quando eu assumi a minha postura, honrei a minha vida, honrei a minha história, que, sei lá, talvez lá atrás, na insegurança, num modo sabotador, eu achava que eu não tinha nada para ajudar e que eu não era mera
entendeu? Que eu não ia ajudar ninguém e que talvez eu poderia ter vergonha da minha história. Mas eu assumi essa postura de honrar e respeitar a minha história de vida, a minha trajetória, que muitas vezes a gente acha que a nossa história é tão simples, né? Ou é tão triste. Mas quando eu percebi que ela podia servir de inspiração para muitas pessoas, foi que eu passei a honrar e respeitar. E a ter orgulho, não orgulho de tudo que a gente passou, mas orgulho daquilo que ficou forte na minha essência, de valores que ficaram e vão ficar para sempre, porque valores e princípios, eles só amadurecem, mas eu acredito que a gente não vai mudar, né? Família é uma coisa e é um bem que tu sempre vai ter como prioridade, dificilmente, a não ser que a pessoa realmente não tenha isso como uma prioridade, mas quando ela tem isso, dificilmente ela vai trocar. Família, né? é um bem imensurável, sim, né? Para quem tem esse valor. É inegociável, é imensurável, é tudo, né? É muito forte isso. E isso é quem comanda, são os nossos valores e aquilo que a gente passa a honrar, que fazem com que a gente tome as nossas decisões. Né? Então, poxa, muitas pessoas chegam com um desconforto enorme sem saber explicar o que é. A gente vai para a validação de valores e ela percebe que ela está confrontando aquilo que é mais importante para a vida dela. Poxa, nunca me daria conta. Então, acho que isso é importante. E eu fui me dando conta ao longo do processo. Então, que eu trabalho com desenvolvimento humano dentro das organizações também, vão fazer 18 anos, 19 já, Fábio. Eu comecei novinha, tá? É que você já tá não, velha, ela tá aqui assim. com 25, entendeu? Já passou. Esse já passou. Mas, e sou muito grata por toda a minha trajetória na empresa onde eu atuei por quase 15 anos, a minha direção extremamente visionária e reconhecendo os potenciais, sempre me deu abertura e me deixou voar, sabe? Alçar os meus voos. Então, eu sou muito grata por toda a minha trajetória e por poder utilizar disso para um processo de transformação. Mas tem um fator, acho que tem um fator que mais me faz ser assertiva dentro de um processo de mudança. Porque é uma responsabilidade gigante tu tá lidando com a vida de alguém, com a história de vida, com decisões. Uma pessoa que tá te entregando, dizendo, ó, Ju, pelo amor de Deus, eu tenho isso aqui, eu acho que eu sei isso, o que eu faço com tudo isso aqui? E agora? É uma responsabilidade imensa, Fábio. E não se brinca. Não se brinca. Né? Então, acho que o fator de nós honrarmos e respeitarmos a nossa história de vida e tudo o que eu passei na minha trajetória, cada fato, cada acontecimento, as perdas que eu tive no caminho, os aprendizados, os tombos, os picos e os vales, foram foram os fatores que me transformaram na profissional que eu sou hoje. Então, quando eu tava naquele fundo do poço, que eu percebia, cara, essa perda foi imensa e eu acho que eu não vou passar por isso. Eu tive grandes e fortes aprendizados. Eu me transformei em um ser ainda maior e melhor para poder receber a história de vida de uma perda, de não saber como lidar com um momento difícil. Então, eu acho que a minha experiência, a nossa história de vida, ela carrega uma preciosidade gigante. Incrível, né? É incrível. E eu com certeza atribuo a todos os fatos. Ju, tu passaria tudo de novo? Acho que não é necessário, né? Não. Mas se fosse para me tornar o ser humano que eu sou hoje, mas é que se tu não tivesse passado... Aceitaria. Vamos pegar os filmes ali, sei lá, né? Que tu pode voltar no tempo e não passar por aquela dor, por aquela... Enfim, aquele enfrentamento... Aquele aprendizado que tu teve com aquilo, tu deixa de ter, foi, né? Foi o que me engrandeceu, né? Eu adoro falar sobre isso, né? Com vocês. Sobre olhar para as tuas sombras, olhar para as tuas derrotas, olhar para as pedras no teu caminho com gratidão. Não para dizer, ai que bom, ai que maravilhoso falir, ai que bom. Não é sobre isso. Mas é sobre o aprendizado que isso trouxe para tua vida. Exatamente. É entender que tu chegou lá no fundo do buraco e tu é capaz de levantar. Com certeza. Porque ninguém vai tirar do fundo do buraco. A não ser você mesmo. É tu que resolve sair dele. É a tua decisão que muda tudo. É entender que talvez faliu e dinheiro se faz de novo. Né? Mas qual o aprendizado dessa falência? Por que eu fali? O que eu deixei passar aqui que eu... Alô, Ju, tudo bom? Olha só, já falei uma vez. E agora? Como fazemos? É o fracasso de uma sociedade, de um relacionamento,
uma mudança de cidade, não sei. Todas essas passagens da nossa vida, sejam elas boas ou ruins, elas nos trazem aprendizado. Com certeza. E acho que a principal virada de chave para tu deixar de estar num ciclo, né, repetitivo, é tu selecionar, opa, vamos abrir aqui uma tela, que nem do filme da Marvel, assim, né, aqui foi ótimo, mas eu agi dessa forma, aqui não foi tão bom, mas qual foi o aprendizado? Aqui eu entendi, eu tinha que ter olhado mais para esse lado. E aí quando tu consegue olhar pra tua vida, pro teu passado, né, ou se tu quer ir mais profundo ainda, né, olhar pro passado dos teus pais, tu estava falando, né, de honrar pai e mãe, as nossas raízes, é de entender o que de tudo aquilo eu carrego como aprendizado para minha vida hoje, né? Não o peso, não essas questões de amarras, mas a experiência, o que essa passagem trouxe que eu posso me valer, né? Que eu posso usar disso para não cair no mesmo emaranhado. Porque muitas vezes a gente tem medo de olhar para isso. Não é confortável olhar para as dores, olhar para as crenças, não é. Mas a partir do momento que eu tenho clareza e eu tenho noção do que é, eu também tenho a condição de mudar a minha realidade. Então acho que isso é o mais importante do jogo todo, né? É eu ter o poder de escolha e a condição de mudar a minha realidade. De entender, cara, e assim, ó, é incrível o que acontece dentro de um processo de mentoria. Quando as pessoas entendem que era o que elas traziam até aqui, e a possibilidade, que acho que é o grande pulo, né, o grande salto, a possibilidade de eu fazer a quebra. A partir de hoje eu posso escolher de maneira diferente. A partir de hoje eu escolho um novo caminho. Essa é a realidade que eu tenho. Isso foi o que aconteceu. Tá claro que eu trago até aqui. Mas a partir daqui eu posso tomar uma nova escolha. Eu posso ter uma nova decisão. Eu posso criar, construir uma nova realidade. Né? E tu só consegue fazer isso quando está com a sua mentalidade adulta, né? Permissão. Adulta e permissiva. Exatamente. Porque quantas e quantas, e tu muito melhor, com muito mais propriedade do que eu, consegue dar essa resposta, né? Quantas empresas, quantas profissionais aí com grandes carreiras entram num emaranhado de infantilidade, de escolhas impensadas e... Oi? Ele já desceu pra te abrir, gata. Só um pouquinho. Tá bom? Beijo. Voltando. Eu tava falando, né? Quantas empresas, instituições, emaranhado, infantilidade. Se a gente for pensar, quantas empresas, quantos profissionais acabam entrando em um emaranhado de infantilidade, de insegurança, de repetição ancestral, enfim, e acabam botando seus negócios, né, seu sucesso ou sua expansão por água abaixo. Exatamente. Por um período, um processo de insegurança, né, de baixa autoestima, e aí realmente, até a pessoa entender que ela precisa de um processo de mudanças, muitas vezes esse período todo de limbo destrói um negócio, destrói uma equipe, destrói o poder de posicionamento que essa pessoa tinha, a autoridade que ela tinha construído, ou enfim, né? Mas também existe a chance. Se eu reconheço e busco ajuda, Fábio, alguém que realmente pegue nas minhas mãos ou esteja ao meu lado e me mostre o caminho, me mostre as novas possibilidades. E hoje a gente tem isso, e isso está de facílimo acesso, que é o que eu acho mais incrível, né? É só a gente dar o sim. É só a gente ter a permissão, que é o que eu falo. Toda mudança aconteceu com o teu processo porque tu aceitaste o convite. E o principal convite é se permita esvaziar o copo, porque todos nós temos conhecimento, né? Por mais que tenham muitas ferramentas, às vezes, eu já vi isso, eu já estudei sobre isso. Cara, vem com o copo vazio.
enche ele desse formato, com essa essência. Luna Fiasquenta? Sim, gente, aqui a gente trabalha assim, tem a cachorra junto, entendeu? Luna, vem cá. Ela recepciona. Ela recepciona, ela faz as honras. Então, falando um pouco sobre isso, quando eu me vi recentemente numa transição, não de carreira, mas de vida, né? Eu vim aí quase 13 anos casada, né? Uma estrutura montada, pai, mãe, filho, cachorro, fica aqui latindo. Ter que administrar essa transição também não é fácil. Né? Então, quando a gente fala em buscar profissionais que possam te conduzir, nesse caso eu não rebusquei a Ju. Foi um outro profissional, foi um outro recurso, profissional. Exato. Mas, certamente, se essa mudança tivesse algum respingo, algum reajuste na minha carreira, também, eu teria que te buscar. E tá tudo certo, eu falo, né? Nós entendemos, o que a gente tem que estar realmente é conectados à questão. Qual é o melhor profissional para me ajudar nesse momento? Porque eu falo que nós somos recursos muito especiais e que eu fui muito importante para um processo na tua vida. Eu sou muito importante para o processo de quem está comigo há 5, 8 anos. Muito importante o processo para quem está chegando. Mas, assim como a Fábio já em algum momento trabalhou com a minha cura e trabalha com a cura de muitas outras pessoas, as pessoas também têm a chance de buscar um outro recurso. É o importante ela dar o sim para reconhecer que tu também neste momento da tua vida, nesse processo de transição, já não se reconhece mais como a Fábio antiga. Não, mas aí é um dado que tu não sabe. Agora eu vou contar em primeira mão. Nesse processo todo, eu me botei enquanto profissional em dúvida. Ok. Né? Então, será que agora a Fabielle divorciada tem os mesmos sonhos, tem as mesmas metas, quer as mesmas coisas? Será que faz sentido eu seguir no que eu vinha fazendo até então ou não faz mais? E aí o dado que você não sabe é que eu fui pegar lá o material, as ferramentas usadas, enfim. E aí eu entendi,